Eu amei. Hoje nós vamos conversar com a minha amiga querida, atriz, apresentadora, podcaster, escritora, ativista gorda, assim como eu, muito especial. Eu amo, sou apaixonada, batemos altos papos e é óbvio que a gente não conversa o suficiente. Eu tive que trazer ela aqui pra falar com a gente. Bem-vinda, amiga. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Vamos falar sobre os papéis de trouxa dessa vida. Vamos falar sobre a parte boa também, que também teve muita coisa legal. Tô muito feliz de estar aqui. A Amanda já foi lá, nós amigas. A gente já fez um monte de eventos juntas. Então, assim, adoro qualquer oportunidade de estar com você. Então, ó, vocês estão tendo um privilégio, porque isso aqui é papo íntimo, entendeu? É papo de amiga. Não tem esse de convidar, tá se conhecendo agora, a gente se conhece muito bem, que a gente já trocou altas figurinhas. E papéis de trouxa também, né? Porque eu comecei… Esse nome, ele grudou em mim na pandemia. Aham. Eu nunca tinha sido solteira, casei na adolescência, né? E aí eu emendei, me separei e casei de novo. Tipo, muito rápido. Sim. Então eu fui descobrir que ia ser uma mulher solteira tem 4 anos. Aham. E aí eu descobri aplicativos de relacionamento. Nananana. Embora casada eu tivesse feito muito papel de trouxa. Então, falando dos amorosos, né? Porque profissionalmente eu acho que o meu currículo de papel de trouxa é maior ainda do que o amoroso. O meu também supera. Meu currículo profissional também supera. Eu tenho Papel certeza. de trouxa. Absoluta. É impressionante. Até porque eu sou capricorniana, então eu amo trabalhar. Então os papéis de trouxa, eles vão vir mais lá mesmo, né? Mas na pandemia… E pós-pandemia, quando eu comecei a exercer a minha função solteira, de aplicativo e tudo mais, a maioria, 95% dos meus amigos casados se reuniam naquele churrasquinho maroto pra ouvir os meus papéis de trouxa. Olha só. E aí eu sentava e servia o quê? Entretenimento. Todo um entretenimento. Aham. E eu, bocuda que sou, achei que a internet também ia gostar de saber, entendeu? E aí começamos essa saga. E qual foi a minha surpresa? Que a galera amou mandar a história. Imagina. E é uma super identificação, né, gente? Porque todo mundo faz papel de trouxa nessa vida. Eu gosto de fazer origami com papel de trouxa. Eu sinto que é um pouco isso que você fez, né? Fiz tsuru, agora eu tô vendendo varais de tsuru pra chá de bebê. Se você precisar, meus papéis de trouxa podem enfeitar sua festa. Vou deixar o link na bio. Você me contrata. Ai, que horrível. Antes da gente começar com os papéis de trouxa, aquela morte lenta e dolorosa, né? A gente passar bem-humorado por aquilo, vamos falar da gente. Eu fiquei sabendo que você tem a mesma cor preferida que eu. Laranja? Não, é amarelo. Olha só. Não era amarelo? Olha, eu gosto das cores solares. Eu gosto de amarelo, laranja e vermelho. Então que bom, porque eu vim aqui vestida de laranja pra você. Eu, Regina Casé, viemos vestidas de laranja pra você. Eu quero, antes da gente começar do papel de trouxa, falar sobre o seu livro que você lançou. Que eu sou apaixonada, eu li, Melissa leu. Melissa é minha filha, pra quem não sabe, tá assistindo hoje. Eu tenho uma filha adolescente de 16 anos, que é fã de Rafaela. Eba. Desde que Rafaela fez novela Poliana. E a gente viu a Rafaela e ficou tipo… Só que aí, quando eu vi a Rafaela na Poliana, eu falei, eu conheço essa menina. E aí eu já tinha assistido Malhação, entendeu? Que ela é muito famosa, essa menina. E o seu livro, assim, ele é um presente, assim, um abraço no coração mesmo, né? Sim. Fala um pouquinho dele pra mim. Eu devia ter trazido, eu não trouxe porque como eu já te dei esse livro, né? Eu já dei esse presente. Passei 5 anos num processo de escrever esse livro. A gente imagina que o tempo, né, de escrita é mais curto. Acho também acostumado com o audiovisual, a galera consegue fazer isso mais rápido. Mas o livro foi um mergulhão mesmo. A princípio, eu tinha pensado em escrever uma história biográfica, né? Contar um pouco da minha vida. E aí eu vi que não era bem isso que eu queria. E aí eu me concentrei na fase da adolescência. Peguei algumas histórias que eu, de fato, vivi. E juntei com várias histórias de outras pessoas que foram me contando, minhas seguidoras, minhas amigas. Então é uma história que a galera, quando lê, se identifica muito. Porque… a gente passa mesmo por aquelas coisas, né? Eu falo um pouco sobre bullying, eu falo um pouco sobre romance, sobre amor.
Muita gente se identifica tanto com a Giovanna, que é a protagonista, né? Que é uma menina de 16 anos, que sempre foi gorda. E isso nunca foi um problema pra ela, mas aí chega na adolescência e o bullying começa a ficar muito forte, né? A gordofobia, né? Porque é um bullying específico, a gordofobia que tá acontecendo. E ela começa a lidar com aquilo escrevendo, né? Buscando as palavras. Por isso chama Eu Só Cabia nas Palavras, porque ela encontra refúgio nessas palavras dos textos que ela lê, dos textos que ela escreve. E ela também é tiktoker, né? Então ela vai, escreve os roteiros dos vídeos. A princípio ela nem mostra o rosto, porque tem toda uma relação ali dela tá se descobrindo. E aí entra uma amiga nova na escola, né? Que é a Lisa. E juntas elas revolucionam a vida uma da outra e acabam descobrindo o primeiro amor. Então é uma fase muito bonita, é uma fase que ao mesmo tempo é muito problemática. Então por isso que eu escolhi falar sobre ela. E a minha intenção é realmente abraçar, acolher. Porque na minha adolescência eu passei por isso sem esse abraço, né? Foi exatamente isso que eu senti quando eu li. Eu me reconheci em vários momentos ali. Não exatamente na adolescência, mas ela viveu várias coisas que eu vivi em várias outras fases da minha vida. E eu achei uma literatura muito específica pra nós mesmo. Porque tem pouca coisa, lúdica inclusive, que fala sobre esses temas que a gente viveu, vive. E principalmente sobre a adolescência fora do padrão. Então, assim, eu fiquei muito apaixonada. Ele é muito fofo, muito emocionante, assim. É muito real, mas ao mesmo tempo muito delicado, assim. Vocês têm que ler, gente. Isso. Vocês têm que ler, porque não tem como explicar, assim. E você escreve desde pequena também? Sim, a minha mãe é professora de português, né? Então, ela é uma pessoa que me incentivou a vida inteira a ser artista. Eu e meu irmão, né? Meu irmão também é ator. Então, minha mãe sempre foi, assim, aquela pessoa que leva pro teatro, compra todos os livros, leva pro show. Qualquer coisa artística que tinha, minha mãe tava lá levando a gente. E escrever sempre foi algo que eu me interessei. E tive muito acesso a livros também, porque ela, enquanto professora de literatura, ela ganhava um monte de livro. Então eu ia lendo, né? Inclusive Poliana, né, que você citou, foi um livro que eu li criança com ela me acompanhando, né? Então foi muito legal quando eu descobri que eu ia fazer essa personagem. E a literatura, ela sempre foi permeando ali a minha vida. E na adolescência foi quando eu comecei a descobrir que eu realmente gostava de escrever. E a partir dali eu não parei mais. Primeiro eu usava realmente como um refúgio, um desabafo. E aí só na vida adulta que eu vim descobrir assim, será que isso pode ser profissional, né? Será que eu consigo escrever um livro profissionalmente? Já estava pegando uma prática de escrever mais uns roteiros, né? Apesar de nunca ter estudado, hoje em dia eu tô com maior vontade de estudar pra escrever roteiro, de fato. Eu ando pesquisando também, sabia? Nossa, eu leio tanto isso a vida inteira, né, por conta do trabalho. Então eu sinto que eu tenho uma prática maior. Até quando eu fui escrever o livro, eu percebia isso. A editora me ajudou muito nessa transformação. Eu escrevia muito como se escreve um roteiro, né? Porque é a prática que a gente tem. É o que eu mais li, sem dúvida nenhuma, é o que eu mais li na vida, né? Mas escrever, eu sempre tive esse prazer. Eu lembro muito de uma dinâmica, assim, com a minha mãe, que é uma coisa fofa, que eu adoro lembrar. Que eu perguntava pra ela sobre as palavras, né? Uma palavra que eu não sei. Eu ouvi uma palavra, sei lá, paralelepípedo. Mãe, o que significa isso? E em vez da minha mãe virar e simplesmente falar, ela fazia assim: olha, quando a gente não sabe, a gente tem que ir no dicionário. E aí pegava o dicionário, tinha todo um ritual de encontrar aquela palavra, de encontrar aquele significado e debater aquela palavra. Então, eu sinto que as palavras sempre tiveram muita importância pra mim. E sempre foram um lugar de afeto, um lugar de troca. Então, eu vi muito a minha mãe, o amor dela pelas palavras passando pra mim, assim. Então, é uma coisa que eu gosto de fazer porque me faz me sentir bem e em contato com essa ancestralidade, sabe? Sim. Essa coisa de realmente poder se expressar através das palavras. A gente é muito parecida nisso, porque eu
quando pequena, e isso eu lembro muito, assim. Tipo, se eu fosse no programa do Porchat, essa é uma das minhas primeiras lembranças, com certeza. Eu lembro muito da ânsia e do desespero que eu tinha por saber ler e escrever. Antes de saber ler e escrever. Que legal. Eu queria muito, muito, muito. E aí eu aprendi, eu tinha 6 anos. E eu escrevi uma carta para a professora que me ensinou, que eu ainda tenho contato com ela. E tava escrito assim, a primeira carta que eu escrevi foi para ela. Tia Regina, obrigada por me dar o mundo. Ai, que Porque lindo. pra mim, eu tinha certeza que eu ia ganhar o mundo quando eu aprendesse a ler e escrever. E dali pra frente, eu sempre escrevi. Sempre. Minha mãe tem coleções de caderno, assim, que eu queria jogar fora, ela não deixa. De tudo que eu escrevia, né? Até eu parar de morar com ela. Só que é um negócio que eu não consigo controlar, assim. Eu escrevo tudo, sempre, muito. E também tinha esse rolê, tá? De não… Será que isso é bom o suficiente pra alguém mais ver? Será que isso é legal? Será que não é? E hoje em dia eu tenho testado no Instagram algumas coisas que eu escrevo, não muitas. Tipo, tem coisa que tá escrita há muito tempo, que eu olho e falo… Cara, olha, tô vivendo isso aqui de novo. Acho que eu vou postar, vamos ver. Sempre eu posto e saio correndo. Volto lá 2 dias depois, que eu sou super crítica. Mas assim, os livros e a escrita pra mim, ele é um lugar de abraço mesmo, sabe? De aquele cantinho que se encosta, assim, um colo. E sempre foi, eu sempre tive muito esse lugar. Então eu senti muito quando eu li seu livro, assim. Eu senti muito essa proximidade, tipo… Era isso que eu queria ter escutado em várias fases da minha vida. Quanto criança gorda, adolescente gorda, depois mulher gorda, enfim. Sim. Tem uma frase muito bonita, eu acho que é do Fernando Pessoa, viu, gente? Me desculpa se eu estiver errado. Que é: ler é sonhar pela mão de outrem, né? Então é isso, é você conseguir sonhar com quem escreveu, né? Eu acho muito bonito isso. E ter essa sensação e ouvir isso, caramba, é uma honra, sabe? Ouvir que você conseguiu mergulhar nessa história e gostar. Porque, principalmente, quando eu fui escrever, uma das sensibilidades, uma das coisas que eu tinha maior medo, era realmente das pessoas gordas. Porque eu pensava assim, para as pessoas magras, isso tudo é novo. Talvez elas nunca nem tenham visto. Muitas pessoas me dão, aliás, esse retorno. Caramba, eu falava esse tipo de coisa, eu não tinha ideia que eu reproduzia um bullying, que eu, às vezes, era agressiva na forma de falar. Eu nunca imaginei que eu pudesse marcar a vida de alguém para sempre, que é o que acontece quando você, né, é agressivo ou fala palavras ofensivas. Mas o que mais me preocupava eram as pessoas que viveram a mesma coisa que eu. Porque eu não queria ofender, eu não queria estar ali de novo num papel de, sei lá, repetir engatilhar. E minha intenção era um abraço, era assim, eu quero passar pela dor, porque é impossível não falar sobre essa dor. E se a gente também só finge que essa dor não existe, isso não é bom, porque muita gente ainda não conheceu essa dor. Porque há uma carência no mercado de personagens que não vão falar sobre as dores. Elas só precisam existir ali. Isso. Entende? É muito isso. Esse lance de engatilhar me pega muito. Porque quando aconteceu tudo comigo no programa… Claro, antes do programa ir pro ar, eu não tinha noção do gatilho, né? Não tinha. Até porque… não foi fácil, foi uma decepção amorosa, enfim. Mas eu tava num outro lugar de relacionamento comigo mesma, que aquilo não me acionou um gatilho físico, emocional, sobre a minha imagem, entendeu? Quando estreou, eu fiquei uns 20 dias, assim, muito mal por ter acionado gatilhos, tipo, me culpando mesmo, sabe? Tipo, de ter acionado aquele gatilho e tudo mais, e nananã. Porque foi muito doloroso pra maioria das pessoas que viram, né? Tipo, Sim. que estão na mesma situação que a gente, e já passaram ou tiveram essa história. Enfim, até eu entender que tinha um gatilho, mas tinha uma ressignificação disso. Sim. Mas quando eu olhei, assim, tudo aquilo, todo aquele monte de gente sentindo dor por mim, mas não era por mim, eram por eles, cada um pela sua história, eu fiquei muito mal, assim. Parecia uma ressaca de mar, assim, sabe? Fiquei uns 15 dias ali falando, cara, não queria. E aí, quando eu comecei a ler as mensagens que eu entendi, tipo, a galera falando… Olha, eu nunca tinha pensado desse jeito, eu nunca tinha me colocado nesse lugar aqui, nananã, e nananã. E eu também vi isso no seu livro. Eu também senti isso. Ele não me deu um gatilho, mas ele falou, olha isso. Sim. Olha como é bonito também.
Sim, e eu acho muito doido a gente estar ainda vivendo essas questões, né? Porque, como eu disse, a gente tem essa carência das personagens que elas estão lá. Ah, elas existem, e elas são fortes, independentes, e vivem a vida delas e tal. Mas ainda tem muita coisa para ser discutida, né? Porque quando a gente coloca lá a Amanda, mulher forte, independente, existindo, ainda tem um cara, né? Ainda existe esse cara que fica ali, né, jogado de lado, porque é nítido, né, o quanto você cresceu, a mulher que você se tornou ainda mais, né, depois que isso aconteceu, que esse homem vira uma coisa ínfima na história, né? Ah, uma passagem ali. Foi. Né, uma passagem. Mas que fez você ter muita força por identificação também do seu público, né? Do público olhar e falar, já vivi isso. Porque isso foi o que eu senti. Quando eu vi, eu fiquei assim, caramba, como eu já vivi isso? Né? Quase um ghosting ali, né? Só não foi porque tava muito cara a cara, mas enfim. Um grande papel de trouxa, tá vendo? Esse é internacional. Eu posso falar que eu já fiz o papel de trouxa internacional. E a gente faz mesmo e muitas vezes, né, na vida. A minha personagem na novela, todo mundo falava isso o tempo inteiro pra ela, né? Para de fazer papel de trouxa, Nancy. Amiga, eu lembro. Pô, Nancy, para de fazer papel de trouxa. E eu pensava, gente, essa daí, ela se identificou com o papel de trouxa, ela tá ali plastificada ela nesse papel de como trouxa. se fosse um plástico bolha e falou, eu vou ficar aqui. E terminou assim ainda, né? Ainda muito apaixonada, ainda muito ali dentro daquela situação toda, né? Que o boy mudou, mas parece que é o mesmo. Que é uma coisa que acontece mesmo. Que a gente termina, acha que acabou e água encontra pra outro. water, né? Isso, Minha manicure sempre fala isso, que eu mudo de preto pra black, os homens de água pra water, geralmente. Infelizmente. Eu não posso ter uma brecha que eu falo mal do homem hétero, mas eu não odeio homens héteros, gente. Eu gosto. Então no livro também foi uma das questões, né? Isso eu ficava assim, mas esse homem hétero, eu tô acabando muito com ele, né? Que é o Yuri, né? O personagem ali, o primeiro encontro que a Giovanna tem é com o Yuri. E aí eu ficava, ai, gente, mas eu não quero deixar assim zoado, não quero deixar cagado, sabe? Aí eu consegui dar uma outra cara, até porque vem gente pra dizer, mas tá vendo, foi só uma má experiência com um homem hétero, como se, né, como se fosse uma. Ai, gente, eu gosto de usar essas brechas de conversa pra, já que vocês não pesquisam, ensinar vocês, entendeu? Não é a culpa da brecha de um homem hétero, não é culpa de uma má experiência com um homem hétero. Não é mesmo, gente. Entendeu? Porque se fosse isso, a gente ia querer desencarnar. Porque são tantas. Não é esse o problema, tá? Entendam. E não façam esse tipo de comentário, não é legal. Não façam mesmo, porque não tem nada a ver. E na história eu até falei, não, eu vou colocar esse homem hétero pedindo desculpa. Vocês vão entender, tá? Se vocês lerem lá, vocês vão entender. Eu tô falando, vocês têm que ler. Eu vou botar esse homem hétero pedindo desculpa porque é o que a gente quer que aconteça. É que a gente quer que a pessoa entenda onde ela tá errando, né? E isso é muito necessário. A gente precisa fazer essa autoanálise, né? De saber onde a gente erra e pedir desculpa. Não tô me excluindo desse rolê, não. Não, mas você não acha que mulheres em si, elas aprendem a fazer essa autoanálise muito rápido e muito mais cedo? Com certeza. Não tô… Claro que existem pessoas e pessoas, mas tô falando num geral, assim. Mulheres, a gente não aprende a fazer essa autoanálise muito cedo. Porque desde que eu me entendo por gente, assim, entre a adolescência e a fase adulta, embora eu tenha virado adulta muito cedo… Sim. Essa autoanálise, ela já existia em mim. Sabe? De desculpa, de falar, caramba, olha o tamanho da cagada que eu fiz aqui com essa pessoa. De poder reconhecer o erro. Isso, de falar, mano, doeu ali, não tinha que fazer. E também, na maioria das vezes, é o que eu sinto, tá, gente? A capacidade que a gente tem de parar ali e falar, viu, Rafa? Foi bom isso não, que eu fiz aqui pra você. Foi bom não. Existem pessoas e pessoas, mas eu vejo isso muito mais natural por parte das mulheres, tipo, acontecendo assim. Eu não sei se é porque a gente espera… Bom, se bem que o mundo é nosso, né? A gente tem esse poder de transformação, a gente é muito… Como é que fala? A gente transmuta muito rápido. Assim. A gente pega o negócio e fala, então é assim, vamos lá. Eu não sei como é que evoluímos do macaco pro homem, não do macaco pra mulher. Mas enfim, eu acho que a gente vai muito mais rápido.
Eu sinto que as mulheres, elas, de alguma forma, têm isso um pouco mais trabalhado. Acho que até por uma relação com homens, por exemplo, que têm uma autoestima tão elevada, né? A gente acaba com uma facilidade muito grande aceitando, não, fui eu que errei. E conseguindo perceber isso, né? Agora, claro que tem que ter uma medida para que a gente não fique só a gente reconhecendo, né? E tudo. Mas eu acho que sim, por uma construção social, a gente acaba tendo uma facilidade de reconhecer quando a gente erra e de entender que isso é o que faz a gente evoluir. Porque eu odeio gente que não consegue reconhecer que errou. A pessoa fala uma coisa na tua frente errada, aí você conta pra alguém, ela vira pra outra pessoa e fala, não, eu nunca disse isso. Eu acho isso de uma cara de pau, sabe? De uma cara de pau. O que custa você dizer, falei naquela hora, falei errado. Me equivoquei. Fui moleque, errei, entendeu? É tão fácil, assim, quando você faz isso, pode doer, com certeza, pode doer. Mas melhora muito, né? E traz realmente uma evolução, uma consciência do que você tá fazendo de errado. Isso é muito importante. Isso é papo de ser adulto, né? É muito gostoso. Mas vamos falar de papel de trouxa. Vamos. Que a gente já foi muito… A gente é muito filosófica. A gente vai ficar aqui discutindo a dicotomia humana por horas. Mas eu quero saber dos seus papéis de trouxa. Vamos começar pelos amorosos? Vamos, nossa. Tem algum, assim, que é o Master, Blaster, Plus, Advanced dos seus papéis de trouxa? Ai, teve um relacionamento meu que durou 3 anos. E que eu fui feita de trouxa muitas vezes ali dentro. Eu acho que eu também fiz ele de trouxa algumas vezes. Mas esse pra mim é assim, enfim, o topper dos toppers. Como é que foi? Dá uma palhinha do que rolou. Olha, foi meu primeiro relacionamento. Então assim, você não tá preparada pra nada, né? Mas era uma pessoa que me chantageava com a própria saúde emocional, assim, sabe? Sei. Isso é muito triste, gente. Então, a primeira vez que eu falei que eu queria terminar, a pessoa tentou todas as formas, né, de se machucar, pra me machucar. E isso, pra mim, com muito jovem ainda, eu ainda era menor de idade ainda. Então, aquilo pra mim era tipo, gente, como lidar com tudo isso e tal. Tanto que depois desse relacionamento eu passei, eu acho que foram uns 7 anos completamente solteira. E assim, não quero me relacionar não, galera. Não, eu já tive Valeu! uma história assim. E é impressionante, tipo, que automaticamente, quando a pessoa ela ameaça a se machucar e fazer essas coisas contra ela mesma, essa chantagem emocional gravíssima, a gente aciona um botão de alerta que, de repente, eu virei responsável pela respiração daquela pessoa. Exatamente. E isso aí é muito doloroso. Muito. Porque, beleza, você fica assim, não, mas não vai fazer isso. Não teria essa coragem, tá me chantageando. Em algum lugar da cabeça, a gente fica certa de que isso não vai acontecer. Mas a gente dorme e fala, e se acontecer? Então, e no caso aconteceu, foi parar no hospital, entre outras coisas. Mas assim, eu acho que, lembrando dessa relação agora com mais detalhes, o maior papel de trouxa mesmo eu tinha um relacionamento aberto, né? Eu realmente não acredito na monogamia, eu acredito que o relacionamento aberto é o melhor caminho. E eu fui traída mesmo assim. Porque num relacionamento aberto… Eu tô rindo com respeito. Não, pode rir, porque eu também rio. Você vai e fala, identifico. tô num relacionamento aberto, então eu não vou ser traída. A gente tem um diálogo, né, completamente exposto. A gente pode falar sobre o que a gente quiser, mas não. O Alecrim Dourado foi lá e ficou com outra pessoa, não me contou, tentou fazer mistério e eu descobri da pior forma, com a própria pessoa me contando, a pessoa com quem ele me traiu, me contando, e eu fiquei assim, completamente sem reação. E eu acho que mais papel de trouxa do que isso não tem, né? Porque você confiou na pessoa a ponto de ter um relacionamento aberto. Amiga, eu já vivi isso exatamente desse jeito. Não posso explanar muito, porque é muito complexo, mas foi exatamente desse jeito. Mas já que você entrou na não monogamia, e eu gosto de misturar esse podcast com a minha terapia… Quem me segue sabe, eu falo da minha terapia toda semana. Eu e meu terapeuta, depois de 4 anos de solteirice, a gente tá discutindo a não monogamia. Porque chegamos à conclusão de que talvez, ou com certeza… É muito mais com certeza do que talvez, eu seja um ser humano não monogâmico de fato. Sim. E talvez por isso eu tenha tantos problemas
com relacionamentos. Então, tô me entendendo quanto isso. E observando muita gente, conversando com muita gente. E às vezes, para alguns casais que eu tenho observado, conversado, eu começo a achar que a não monogamia é um grande papel de trouxa. No sentido de que as pessoas, elas entram nessa sem ter muita certeza do que é. Às vezes, não acho que seja o seu caso. Porque você já me falou disso com muita propriedade várias vezes. As pessoas, eu sinto que tem gente entrando na não monogamia mas para agradar o outro, com medo de perder o outro. Sim. E não, de fato, ter aquilo ser um estilo de vida, um estilo de se relacionar mesmo. E o pensar, né? Porque é isso, tipo, o pensar. Ou tô ficando louca? Não, eu acho que tem mesmo uma galera, assim… tenho várias conversas com amigas e pessoas com quem eu trabalho sobre isso. Teve uma amiga que me contou assim, eu aceitei uma relação aberta, um pouco desconfiada, sem entender se aquilo ia rolar. E aí chegou num ponto de eu chegar em casa e o cara tá com uma menina na cozinha, ficando com a menina na cozinha, enquanto eu tô entrando na minha casa, assim, sem o menor construção, um aviso. Então, assim, tem gente que não entende qual que é o combinado, que o mais importante numa relação, seja ela qual for, aberta, fechada, monogâmica, não monogâmica, é o combinado, né? Então, as pessoas, elas têm os contratos. E cada casal, aberto ou não, ele vai ter o contrato que funciona para aquelas duas pessoas, né? Tipo, eu entendo que a não monogamia é uma grande bolha. E dentro dela tem mini bolinhas. Porque cada casal vai achar o melhor jeito. Vamos falar tudo um pro outro? Não vamos falar tudo um pro outro? E ainda tem o pior, né? Tem os caras que são não monogâmicos sozinhos e não contam pras namoradas. Isso. Pras esposas. Exatamente. Nos aplicativos tá lotado. Eu dou match, eu fico perguntando assim, mas o seu relacionamento, ele está ciente? Do que tá acontecendo aqui? Do que tá acontecendo aqui, esse match. Como é que é o contrato? Eu não sei, nem sei se isso tá certo ou errado, se existe um certo ou errado, mas toda vez que eu dou match com alguém não monogâmico, um homem, geralmente, porque eu sou heterossexual, eu sempre pergunto sobre esse contrato. Sim. Eu não estou entrando num relacionamento da outra pessoa, mas eu não quero ferir aquela terceira pessoa. Com certeza. Então, assim, saber minimamente do combinado, pra saber se aquilo realmente é de fato um combinado, sim, é uma grande preocupação minha. E esses dias eu tava numa roda de mulheres, elas falaram que eu tava ficando louca. Por perguntar esses combinados. Eu falei, não, gente. Não, é eu não tô criando um trisal. Mas eu preciso saber quanto eu tô afetando aquela terceira pessoa. Sim. E tem que ter combinados, bem definidos. E eles também não são estáticos. Sim. Eu tô… esse ano eu vou fazer 12 anos. 11, 2024, isso mesmo. Em 2024 eu faço 12 anos junto com o Eric, né? O nosso combinado já mudou inúmeras vezes, né? E a gente tem que estar sempre olhando para esse combinado de novo. E é importante, cada fase pede coisas diferentes, né? Tem épocas que a gente tá trabalhando junto, morando junto, tá ali numa coisa que é super dentro. Tem momentos que um de nós viaja e fica 3 meses, 4 meses gravando em outro lugar, com outro grupo de pessoas. Então, são momentos diferentes, que pedem combinados diferentes, que pedem reavaliações, né, dos votos, do que você escolheu ter com aquela pessoa. E eu acho que esse é o único caminho da gente ter um relacionamento saudável, porque se a gente não consegue ter abertura o suficiente para falar o que tá incomodando, o que a gente deseja, o que faz bem pra gente, vão criando buracos, né, porões ali dentro da relação de coisas que não se falam, né? Mas eu queria que ele entendesse que eu não gosto que ele faz aquilo. Você tem que falar. Cara, é isso. E é muito bizarro, né? O quanto… Porque o casamento, ele é uma constituição definida há muito pouco tempo, se a gente for pensar, né? Enquanto humanidade. Mas estamos em 2023, o tecido, ele já sai no corpo de uma modelo em formato de spray. E N outras coisas. Temos vacina para o Covid, mas o diálogo é um negócio que ele ainda não está presente. Numa casa, em 4 paredes, com 2 pessoas. São sempre assim,
aceita ser o estranho íntimo de fulano de tal. Essa é a sensação que eu tenho quando eu vou num casamento, sabe? Assim? Porque você já sabe, aquela pessoa vai ter dificuldade de falar contigo. E é muito triste isso. Eu sempre tive muita dificuldade de diálogo. E também de me fazer entendida. Porque, no meu caso, que eu só tenho experiência em relacionamentos heterossexuais, trazer a não monogamia, que já é um pensamento meu desde sempre. Tipo, pra você ter uma ideia do porquê que eu tô enxergando isso agora. Meu primeiro namorado da vida foi um trisal. Meu primeiro relacionamento. Sim. Eu tinha 13 anos. Meu primeiro namorado tinha uma outra namorada e eu. E nós 3 convivíamos muito bem. Sim. Isso era muito certo, a gente nunca brigou por isso. Nossas mães sabiam. E tava tudo ok. Isso era lá em 99. Olha só. Ai, que horror. Não, em 2000. Não, foi em 2000, Mas mesmo assim… E dali pra frente, quando eu, enfim, fui crescendo, né? Casei e trazia algumas discussões. Era sempre assim… Você é uma mulher muito vulgar, você está querendo me trair. E eu sinto ainda hoje isso. Quando você fala disso em alguma roda, principalmente casais heteronormativos e tudo mais, o quanto isso afasta, o quanto isso prejudica. É muito mais bonito a gente trair aquela pessoa, aquele contrato, aquela confiança, pode, né? aquela lealdade, né? Do que a gente poder sentar e falar, viu? Deixa eu te contar como eu me sinto. Deixa eu te falar o que eu penso. E aí eu ando pensando muito sobre isso, porque não me relaciono há 4 anos, mas espero que me relacione em algum momento. Mas eu quero esse novo formato pra mim, porque eu acho que é onde… Era isso que tava me faltando. Na minha cabeça, eu acho que é isso que tá me faltando. Na minha terapia também. E eu tenho estudado muito isso. E escrito um pouco também sobre isso. Ser um grande papel de trouxa, porque a gente não conversa. Os casais não falam. Já estive com casais que tipo, tá tudo bem, é tudo lindo, a gente aceita, a gente é super descolado. E depois rola um maior quiprocó. E aí você vai vendo que os contratos, eles têm muitas cláusulas com letras muito pequenas. É verdade. Que não foram discutidas, né? E tem que ter mesmo essas letras pequenas, assim, é a sensação que eu tenho. Eu gosto muito da sensação da liberdade. Isso não quer dizer que sempre eu tô ali usufruindo disso. Gente. Mas a sensação da liberdade, pra mim, é o que eu preciso. E a sensação de traição, pra mim, tá muito mais relacionada a algo que eu combinei com você e você vai lá e faz questão de pisar em cima, sabe? Isso pra mim é que é o problema. Agora… Todo o resto a gente conversa, sabe? Total. Eu tava num lugar, eu vi uma pessoa, eu me interessei. Beleza, legal. Eu tô me apaixonando por essa pessoa. Nossa, como que a gente vai lidar com isso? Agora… Quando tudo é escondido, quando tudo não é compartilhado, quando você descobre quando a coisa já tá completamente avançada, isso sim eu me sinto traída. Isso que me pega também. É muito o combinado, sabe? Tipo, eu gosto muito da palavra lealdade, do que ela significa e da sinceridade que ela exige. Tipo, e aí essa falta, ela acaba comigo, assim. Acaba comigo. Pra mim é o básico do básico. E a única coisa que tem que ter. Exatamente. Pra mim é a única coisa que tem que ter. Eu também acho. Isso pra mim é muito importante. Lealdade é algo muito, muito, muito importante. E eu sou uma pessoa muito sincera mesmo. Se eu tô aqui e eu me interessei por alguém, eu já falo logo de cara, assim, aquela pessoa ali me interessa, e tal coisa. E aí, como é que você tá? Né? Eu gosto muito do diálogo, eu sinto que se eu tenho um relacionamento que tá tanto tempo rolando, é porque a gente conversa muito, porque é óbvio que a gente tem problemas, como todo mundo, né? Questões sempre vão existir. Agora, a forma como a gente encara essas questões, a forma como a gente escolhe tocar aquilo pra frente, né? É o que faz a diferença. Sim. É claro que ninguém é exemplo pra nada, cada um, né, tem a sua própria medida, cada um encontra o seu jeito de se relacionar. Eu acho que isso que é o mais importante. É a gente conhecer o nosso limite. Porque, de fato… voltando até um pouco à questão que você tinha falado de se relacionar, entrar num relacionamento aberto quando você não quer, vai ser horrível pra você. E eu já vi isso acontecer. Eu vejo muito, eu tenho visto muito. Tipo, foi só eu abrir o olhar assim que eu… Por isso que eu fiquei muito chocada. Falei, cara, tá todo mundo fingindo uma coisa? Tipo, por quê? Não é possível. Que medo é esse de conversar? Que medo é esse de ser sincero? Que medo é esse de perder essa pessoa?
É verdade. Tem que ser, é bom para as duas partes. Tem Não que ser pode bom, ser bom exato. para um só. O combinado tem que estar estruturado de um jeito que fique bom pra todo mundo, né? Assim como qualquer contrato que a gente E assina. eu vejo principalmente mulheres abrindo mão de situações que elas se sentem confortáveis pra entrar num mundo novo, desconfortável às vezes, porque não é pra todo mundo, não é todo mundo que vai se sentir bem com esse rolê, sabe? E eu comecei a perceber isso, óbvio que tá muito ligado à autoestima de estrutura, né? E tudo mais. Mas eu fiquei muito impressionada, assim, de ver uma galera. E eu quis conversar contigo, porque, cara, é tão sereno. Tipo, toda vez que a gente fala sobre isso, que você fala sobre isso, pra mim é tão claro e tão sereno. Como você tá muito certo e se encontrou muito. E é muito sincero, de fato, muito palpável. Que você me inspira muito. Então eu olho pro resto e fico, tipo… Vocês precisavam conversar com a Rafa. Acho que vocês precisavam conversar com a Rafa. Aulas, viu? Ela dá aulas. Rafa dá aulas. Imagina. Olha, eu convivi com alguns casais de homens gays que passaram por isso também. Aliás, assim, eu acho que eu tenho uns 3 exemplos de casais que tentaram um relacionamento aberto e pra uma das pessoas aquilo foi muito nocivo. E aí o relacionamento se reestruturou. Agora, geralmente, quando tem um não monogâmico, fica difícil para essa pessoa continuar a relação, né? Por mais que ame muito a outra, fica difícil continuar a relação, porque vai ser uma mentira se ela disser que não vai ficar com outras, porque vai ficar. Então, realmente, dos relacionamentos que eu vi, onde as pessoas aceitaram aquilo, até numa de entender. Sim. Tipo, não, tô te conhecendo, vamos ver. E aí a pessoa descobre que não é legal, ela não se sente bem, né? E aí tem vários tipos disso, de como isso pode ser aberto. E aí a pessoa não se sente bem, ela se exclui, ela sai mais cedo, ela vai embora. Aquilo é muito ruim, né? Então não tem como sustentar isso a longo prazo. E é importante isso, saber, olha, pra mim não tá legal. Porque você tem todo o direito também. Não é porque agora a gente fala sobre relacionamento aberto que todo mundo tem que ter relacionamento aberto. É isso, gente. É isso. Cada pessoa é uma pessoa, né? E cada um vai ter um formato. Gente, você é muito maravilhosa falando disso. Você eu vou ter que mudar de assunto, porque eu quero saber do seu papel de trouxa profissional. Olha, como atriz, eu não sei. Eu não trouxe lenço, mas se precisar de providência, porque pode ser que os seus também sejam os meus, a gente chore aqui. Vou te falar que, assim, papel de trouxa é difícil você parar de fazer, né? É difícil você parar de fazer profissionalmente. Eu não consigo. Eu também me vejo volta e meia, assim, porque tem uma coisa, a gente é apaixonado pelo que a gente faz, né? E a gente quer fazer. E às vezes a gente quer fazer mais do que qualquer coisa. Mais do que o cachê, mais do que a carga horária, o que importa é eu quero fazer, tenho paixão por aquilo. E claro, a gente acaba se metendo em muita furada. Eu já paguei pra trabalhar muitas vezes, eu acho que esse é o maior papel de trouxa que pode existir, né? Cara, eu também. E como atriz, isso é até normalizado. Não, mas você faz o curso, você paga pra poder fazer a montagem, você paga pelo figurino, você paga por tudo. E é normal, funciona assim? Funciona. Mas depois que você vira profissional, você fala, gente, não tem condição? Tem condição da gente, né, viver isso. E acho que a gente faz muito papel de trouxa também em relação à internet, porque ainda é muito desorganizado. A gente não tem um sindicato, né? Os atores, pelo menos, têm um sindicato. Sim. Mas as criadoras de conteúdo não têm um sindicato, não né? Não tem. Então a gente recebe muita permuta, né? Muita oferta de permuta. Quero trocar produto, trocar serviços. E às vezes eu fico impressionada com a cara de pau de umas marcas muito grandes pedirem isso. Porque eu faço permuta? Claro que eu faço. Eu faço com empreendedoras assim como a não monogamia tem que ser bom pros dois. Exato. Fortalecer mulheres independentes. Faço muito isso. Isso também, faço muito. Pequenas empreendedoras, mulheres, enfim, sempre. Agora, tem marca. É muita cara de pau. É muita cara de pau. Muita cara de pau. E às vezes, você é convidada, por exemplo, para um evento gratuitamente, né?
E você chega naquele lugar e você sabe que tem várias pessoas que estão recebendo pra estar ali. E as pessoas querem que você entregue a mesma coisa que quem tá recebendo. Sendo que você tá ali só ali. Só ninguém nem nada, né? É. E também rola um papel de trouxa no meio profissional, principalmente para criadoras de conteúdo gordas e fora do padrão, que é na maioria desses eventos, muitas das pessoas que estão recebendo são mulheres padrão. Padrão, exatamente. São mulheres padrão, são mulheres brancas. É muito e fica muito nítido, assim. Fica muito nítido. E é sempre naquele tom de: olha, eu tô te ajudando, hein? Mercado não tinha. Tô olhando aqui pra você, olha onde eu te trouxe. Tem muito isso. Tem, gente. E é muito frustrante pra gente, né? Olhar e ver, nossa, mas esse é o lugar que você tá reservando pra mim? Porque não é esse lugar que eu quero estar, não. Por isso aqui a gente pode, né, fechar essa parceria, já não nem existir mais, porque é muito constrangedor, assim. E acontece direto, gente. Não tem como dizer que para de acontecer. Acontece direto. As pessoas vêm nessas ofertas muito esquisitas. E todo mundo quer um pedacinho da sua imagem. Principalmente quando você tá no ar. Porque assim, são altos e baixos, né? Sim. Então eu acho que a gente faz papel de trouxa muitas vezes também. Porque… não tem essa estabilidade e não tem esse reconhecimento dessa profissão. E também é uma coisa muito louca, porque tem altos e baixos, e é óbvio, vai ter pra sempre. Mas normalizou-se há muito tempo que no baixo, você precisa se humilhar. Sendo que todo o seu conhecimento, tudo que você tem de relevância, continua existindo. Só está aparecendo menos na mídia. Exato. Mas você continua sendo uma profissional foda. Estudou, e uma atriz foda, e nananã. Só que você está aparecendo menos. Não quer dizer que você está trabalhando menos, que você esqueceu tudo que você aprendeu. Sim. Mas normalizou-se o quê? A humilhação na baixa. E é mesmo. É mesmo. As pessoas, elas não têm, assim, menor limite de cogitar participações, às vezes, em emissoras muito grandes, gratuitamente. De achar que seu trabalho realmente não vale nada. Então, assim, cabe a gente ter uma capacidade de dizer não absurda. Porque, assim, é legal dizer não, mas a gente tem que ter uma capacidade, assim… muito grande. E também uma coisa que às vezes me incomoda muito, mas eu sei que faz parte dessa profissão, que é a coisa do não desistir, né? Porque você tem que resistir, continuar insistindo e criando novos projetos e tendo novas ideias, mesmo quando parece que nada vai acontecer, mesmo quando parece que… Porque assim, são sonhos. Sim. Então você vai lá, luta pra caramba. Só que quando você chega naquele sonho, ele já acabou. Ele acaba em 5 minutos. Eu sonhava muito em fazer uma personagem. Aí quando você pega aquela personagem, o seu sonho já tem que ser outro. Porque aquilo você já está fazendo, né? É muito louco isso, muito né? louco isso. Eu tava falando sobre isso. Porque esse ano, por exemplo, que a minha vida mudou de ponta cabeça… aconteceram várias coisas massa. Só que eu fui vivendo tão num piloto automático de urgência, de ter que atender todas as demandas. E ao mesmo tempo, tipo, várias coisas eram sonhos meus e elas foram acontecendo assim. Ao mesmo tempo. Sabe quando você não respira? Tipo, a água tá aqui, você fica… Então eu não tive muito tempo pra curtir e ver que as coisas aconteceram. E aí, daí me dá uma ressacona de tipo, o que eu fiz até agora? Esses dias eu publiquei um artigo numa revista que fala sobre… falou a vida inteira, né? Sobre corpos padrão. Eu escrevi um artigo falando sobre justamente isso. Sobre o quanto adoecemos por isso. E o quanto as coisas foram apresentadas pra gente de uma forma muito louca. E eu mandei esse artigo, falei, vamos editar. Certeza, né? Tipo, mas vamos lá. E aí o meu artigo foi publicado vírgula por vírgula, sem alteração nenhuma. E eu tava com tempo naquela semana. E aquilo, eu senti um rolê, assim, muito louco, sabe? Tipo, uau, eu conquistei isso. Tanana. Juro por Deus, foi a primeira vez no ano que eu consegui parar. Abri uma cervejinha ainda e falei, olha, eu fiz isso. Sim. E aí eu comecei, aí me deu um rebote de tipo, quantas urgências eu tô vivendo. E eu não tô, tipo, tô sonhando uma coisa em cima da outra. Não adiantou nada, gente. Isso foi numa quinta, na sexta eu acordei pensando qual é o próximo sonho. Exatamente. Eu não sei de onde isso vem.
Não sei. Que a gente tá toda hora assim, né? Tipo, toda hora assim. E você falando sobre ter escrito para uma revista, né, que reforçou muito o padrão, eu acho que esse também é um dos grandes papéis de trouxa que a gente faz. Porque a gente tem essa imagem de… Eu sou uma ativista gorda, eu tô aqui lutando por essa causa. Mas muitas vezes a gente é colocada num lugar realmente de trouxa ali dentro do rolê. Que é… pessoas que estão realmente tomando a frente, ganhando a grana, fazendo os personagens, são as pessoas que estão mais próximas do padrão. E eu senti muito isso esse ano. Eu fiz 5 testes esse ano. E eu não passei em nenhum deles. Então, assim, as personagens começaram a existir. Mas quando você vai olhar quais foram as atrizes que foram escolhidas, eu ia perguntar isso. Elas são todas muito mais perto do padrão. Eu diria, né, que elas não são nem pessoas gordas, elas são curves, mid-size, né, que é o que a gente considera, né, no mercado. Desde sempre o mercado usa essas mulheres assim. Mulheres, vocês têm que continuar trabalhando, tá? Isso, com certeza. Não tô falando de vocês. Tô falando, eles usam muito essas mulheres como bandeira. E elas não são bandeira. Exato. Mas elas também precisam comer, se sustentar, normal. Elas têm que aceitar o trabalho, porque são atrizes, e são modelos, e são influencers, enfim. E é difícil pra elas também. E é difícil pra elas também, exatamente. Mas o mercado substitui, por exemplo, o plus size pelo mid. É isso. Porque é politicamente mais aceito. Polido, é mais esteticamente bonito para os conceitos de beleza do padrão, porque ainda criou-se um padrão de ser gordo. Desde que o plus size chegou no Brasil, eu desfilava em 2008 e 2009, naquela época… 2008, 2009, 2010. A gente era obrigada a desfilar de cinta, né? Não existia possibilidade. Então, você tinha que ter no seu kit de modelo vários modelos de cinta para vários tipos de roupa. Porque precisava ser tudo liso. E a cintura precisava ser fina. E eu lutando contra esse padrão, cada vez que eu vestia aquela cinta, eu falava, gente, eu sou uma farsa. Por que eu tô fazendo isso? Eu fiquei, tipo, esses 3 anos assim, tipo… lutando contra mim mesma, sabe? Que eu falava assim, tá, pra eu falar com essas mulheres, eu preciso estar aqui. Pra eu estar aqui, eu preciso fingir ter um corpo que eu não tenho. Sim. Que ninguém tem, né? Porque quem tem um corpo liso? Ninguém. Né? Ninguém. Enfim. E era muito louco. Só que assim… E eu sabia, eu estava ali porque ainda… Sou uma mulher gorda, mas sou uma mulher gorda menor. Mulheres gordas maior naquela época, elas já não tinham vez. Sim. E ainda tinha uma outra parte que era pior pra mim ainda. Porque as mulheres pretas retintas não podiam estar lá. Sim, também não então tava. aí me colocavam como… Eu sou uma mulher preta de pele clara. Então, tipo, essa passa é a nossa bandeira dupla. Sabe assim? E eu olhava aquilo tudo, era tudo muito nojento. Me afastei justamente por esses motivos, além do meu casamento. Quando chegou o ultimato do meu casamento, eu falei, tá, vamos lá. Porque isso aqui já, sabe, é muito cruel pra mim. E aí eu voltei, há 5 anos atrás, e falei, mas tá tudo igual. A gente só não usa cinta. É impressionante. Tá tudo igual. Sim, ainda a gente vê pouquíssimo modelos gordas maiores vendendo as próprias roupas que a gente vai comprar, né? Não tem, você vê um exemplo de uma mina curves, mid-size ali, e você tenta imaginar como aquilo vai ficar no seu corpo. E eu digo isso de um lugar porque… eu fui selecionada muitas vezes quando eu também estava nesse lugar, né? A maioria das personagens que eu peguei na vida, eu estava ali bem perto desse corpo. Foram nos últimos anos que eu realmente me tornei uma mulher gorda maior. E agora eu sinto muito forte a diferença de aceitação do mercado. E aonde você é aceita e aonde você não é aceita, né? Então eu acho que pra mim esse é o meu maior papel de trouxa, mas que eu vou continuar fazendo ele porque eu acredito que
com a insistência, com a persistência, a resistência, a gente vai mudar esse quadro. A né? gente vai. Então, assim, vocês não querem me aceitar nesse lugar, mas vai ter uma hora que você vai ter que pedir pra eu estar nesse lugar. Porque não vai ter jeito, eu não vou voltar atrás, né? A famosa história, a gente não vai voltar pro armário, não vai voltar pra cozinha, a gente não vai voltar, né? Então, uma hora vocês vão ter que abrir essas portas, né? E cada vez mais. Eu sei que eu sou uma pessoa muito privilegiada e que já tive muitas portas abertas, mas é importante também falar para as pessoas o quanto que não é fácil. Não é. E quanto que não significa porque você fez um trabalho que agora tá resolvido, né? Muita gente acredita nisso. Ah, mas você fez uma novela, a partir de agora você é uma atriz famosa e não vai haver mais dificuldade para um próximo trabalho. Não, gente. É assim, lidar com a rejeição todo dia, o tempo inteiro. A gente ouve muito não. E às vezes a gente ouve sim para lugares onde a gente não gostaria de estar. A gente já queria que a coisa fosse melhor, já tivesse, né? Mas não tá. E tudo bem também, porque a gente também precisa de dinheiro e precisa se manter nesse lugar. Os boletos não querem saber Não que querem. manequim que você veste. Exatamente. Nem o quão talentosa você é. Eles só chegam. Eles só chegam. Exatamente. E é muito triste, porque isso, enquanto mulher, eu penso muito isso. Porque as mulheres, elas são muito pressionadas, né, nesse sentido. Nós, enquanto mulher, nosso talento, ele tá sempre no segundo plano. A nossa aparência Sim. sobrepõe a nossa capacidade, o nosso talento, a nossa multiplicidade e tudo que a gente tem de melhor. E é muito horrível. E a gente vai olhar isso na atuação, a gente vai olhar isso na moda, a gente vai olhar isso no mercado financeiro, a gente vai olhar em todos os lugares. Sim. Eu lembro quando eu fui contratada para o mercado financeiro, eu fui contratada porque eu era bonita. Eu era uma porta do mercado financeiro, tá? Eu não tinha nenhuma experiência absoluta, juro por Deus, eu não Sim. sabia nada. Eu sou péssima em matemática, inclusive, porque naquela época eu achava que era disso que a gente precisava pra trabalhar no mercado financeiro. Mas eu não tinha nenhuma, juro por Deus, nenhuma experiência. Eu fui contratada porque o meu terno era muito bem cortado, de fato, eu trabalhava com moda. E eu era bonita. Tudo bem, eu era muito competitiva, então eu virei a melhor profissional do país, literal, na minha área. Mas eu não sabia nada. Tinha um monte de mulheres ali na sala comigo que eram incríveis, com uma puta experiência no mercado financeiro e investimento, que não tinham a minha cara, nem o meu terno. E eu passei. É impressionante isso, né? Sim. E eu me senti uma bosta na hora, mas eu precisava pagar boleto. Com certeza. Então, tipo, era aquele negócio, tipo, eu olhava pra elas e ficava assim, mano, não é possível. Porque eu tava indo ali naquelas entrevistas, tipo, pra ganhar corpo. Porque eu falei, em algum momento eu vou conseguir um trabalho aqui, né? Eu consegui um cargo ótimo, justamente por causa disso. Eu falei, não é possível. E isso é muito importante. A gente vê várias pessoas que até chegam ao nível extremo de cometer crimes. Sim. E por conta da imagem, né, elas são defendidas, né, dentro da imagem aceita socialmente, né? Muitas vezes, a gente tem até podcasts famosos sobre histórias, né, desse tipo. Ah, mas o que acontece? Por que você aceitou? Ai, ela é linda. Nossa, é que quando ela entrou, a beleza dela era descomunal. E aí, pronto, acabou. O que ela fizer, se ela tá ali ofendendo, né, umas 20 minorias, se ela tá te roubando, não importa. Ela é linda, eu me apaixonei. Aí você fala, caramba, que louco, né? Porque o que a gente acabou vendo da vida nos defendeu tanto desse lugar, né? Eu tenho muito pouca paciência pra gente que é só linda. Sabe? Sim. Tenho muito pouca paciência. Não me lubrifica, inclusive. Não. Olha, hoje… Desculpa. Hoje em dia não lubrifica mesmo. Não me lubrifica, inclusive. Mesmo. Eu tive essa fixação durante um tempo de ser aceita por essas é verdade, pessoas. A gente falou disso, é massa. E, tipo, eu queria ser aceita por essas pessoas. Queria me sentir desejada por pessoas padrão. E o auge do padrão. Quem dissesse, aquele ali é louro de olho azul, modelo, não sei o quê. Eu ia atrás desses caras, assim. E eu fui aprendendo muito sobre a vida. Porque, ele é lindo, ele é maravilhoso. Mas e aí? O que tem por trás? E quando a beleza acaba, né? E quando a beleza acaba… Gente. E também o prazer…
Que disposição essa pessoa às vezes tem em te dar prazer? Ou é só você que vai fazer isso, né? É, porque você não sente que, por exemplo, homens bonitos, pessoas bonitas, elas são meio que tipo um Patrick Estrela, assim, do Bob Esponja. Eu sempre penso nisso. Eu vejo uma pessoa muito bonita e fico, não quero, não quero, não. Mas enfim, eu não me lubrifica mesmo, porque eu não sei. Acho que você deve ser parecida comigo nesse sentido. Conversas são muito sexys. E inteligência. Mas a inteligência não é que eu quero um Einstein. É tipo, você ser inteligência naquilo que você ama e domina. Menina, a pessoa pode estar falando de terraplanagem. Sim. Não é terraplanista. É planagem. Tá, terraplanagem, que é o negócio de nivelar o solo. Enfim, que eu não faço ideia de como funciona. Sim. Mas ela domina, ela tem paixão naquilo, eu acho aquilo extremamente sexy, Eu também. entendeu? E conversa, assim, por exemplo, a inteligência emocional. Ai, gostoso. A inteligência da sedução ali. Enche a boca d'água. Enche. Nossa, você fala uma coisa, a pessoa já joga outra. Ela tem um timing gostoso. Pessoa que Isso te faz muito rir mais gostoso, importante. sabe? Rir pra mim é muito importante. Gostoso, assim, sabe? Tipo, a conversa tá indo e você tá, tipo… você nem quer saber se o seu rímel borrou, se você tá, seu cabelo… Sabe? Porque é horrível. E em date, já fui em vários, que você fica assim, né? Tipo, será que eu tô bonita? Sim. Será que… Eu gosto de date que me desmonta. Mas me desmonta na conversa, sabe? Que eu tô ali… É muito sexy isso aí. É muito sexy. Muito, muito mesmo. Eu adoro rir. Né? E eu gosto de fazer rir, e eu também gosto que me façam rir. Pra mim, o humor é, assim, muito necessário. Mesmo quando a situação tá muito difícil. Se a pessoa não tem humor pra lidar com aquela situação, pra mim fica complicado, sabe? É o meu band-aid, na verdade. Quanto mais difícil eu estiver vivendo a situação, mais palhaça eu estarei. Mas é pra mim mesmo. Tipo, parece que eu… tipo, meu terapeuta uma vez falou… Ai, gente, eu trago muito a minha terapia aqui. Que horror. Meu terapeuta falou isso. Mas é uma defesa. Eu falei, sim, é uma defesa minha pra mim. Sim. Não é pra eu mostrar pra alguém. Se a pessoa perguntar, eu vou falar, gata, não tô bem, mas… É isso, eu tô Vamos rindo lá. porque eu sei que esse hormônio libera dentro de mim. Eu sei que ele vai me fazer levar as coisas mais leves. E faz parte também, infelizmente, a gente vai ter que lidar com as coisas difíceis. Então, eu gosto de lidar com as coisas difíceis com algum humor. Porque isso me alivia. É exatamente o que você falou. É pra mim, não é pro outro. Já teve uma época que era pro outro, né? Que é aquela coisa de você… principalmente quando eu era adolescente, no início da minha carreira de atriz, que são as piadas autodepreciativas, né? Você faz logo uma piada pra se defender de que alguém faça uma piada com você. Esse lugar, eu consegui trabalhar ele e não tá mais nele. Mas o humor ainda é muito necessário pra mim, como até uma leve fuga daquela situação tão escrota que você tá vivendo. Porque a vida coloca a gente, né? Em doença, em problema, em coisas financeiras, enfim, coisas inevitáveis que todo mundo que tá aí assistindo tá passando, né? Todo mundo tem problema, não tem jeito. Mas o humor, pra mim, é uma grande chave de como lidar com essas coisas. E tem gente que não tem humor nenhum, né? Tem gente que Pois isso. Mas aí a gente não consegue, né? A gente Não dá. Não dá pra ser nem Pra meu mim não amigo. vai. Se você não tiver humor, não me manda DM, que eu não vou responder. A vida real, ela é muito difícil de ser levada a sério. É muito difícil ser levada a sério. Se a sua vida fosse um reality show, qual seria o nome? Olha, gente. Hoje a gente falou do ultimato. É verdade. Eu gostei disso. Acho que seria o ultimato, assim. Porque a minha tendência a lidar com as coisas é sempre muito direta, sabe? Eu não gosto muito das coisas que vão ficando enroladas e esquisitas. Eu gosto muito de falar. Então, eu sinto que eu lido com a vida meio no ultimato, assim. Isso às vezes é ruim. Rafaela Ferreira, ultimato. Eu não consigo pensar num nome curto, porque eu não sei se sucinta, né? Acho que o meu ia ser bonita, pública, vulnerável e trouxa. E meio trouxa, que eu já melhorei bastante. Acho que ia ser assim. Gostei disso. Mas eu viveria, assim, se fosse pra viver um reality, eu não sei se eu viveria os de relacionamento amoroso. Mas teve um que eu amei, que é aquele A Ponte. Você viu? Ai, vi! Eu faria um reality como aquele. Eu também. Com um objetivo, tipo, vamos construir uma coisa e entender como que essas relações humanas vão se dando ali. Agora, esses, assim, tipo, Big Brother e tal, eu vou te dizer que eu sou muito dividida. Eu faria. Eu faria também. Mas eu tenho muito medo, sabia?
daria. Tenho muito Também. medo. Um super medo. Também. Eu olho assim, eu fico, será que eu daria conta? Eu acho que as pessoas vão me odiar logo no início, mas ao mesmo tempo todo mundo fala pra mim, pelo contrário, tu ia ganhar. Eu Você ia é amar muito te ver legal, lá. não sei o quê. Eu fico sempre assim. É isso. Eu escuto muito disso. Eu fico assim, talvez eu seja cancelada com 15 minutos de programa. Exatamente. Porque ninguém tem ideia realmente do que é conviver com A minha com cabeça essa pessoa. é caótica. Se as pessoas soubessem o que eu penso, amiga. O tanto que eu fecho esse olhinho aqui, ó. Se eu falar, eu tenho medo. Talvez eu seja cancelada em 15, mas eu gosto de pagar pra ver. Eu não gosto do… Minha avó sempre falava isso. Viver no IC… é não viver. Exatamente. É ser um fantasma de carne e osso. E aí eu sempre ia… eu sempre vou, inclusive. Tenho medo de avião, entro sempre. Eu tenho pavor de avião. Eu entro sempre por causa disso. Tipo, eu não vou por causa disso. Eu não vou por causa disso. Então, assim, é uma coisa que, tipo, se me chamassem, eu iria… mesmo que eu fosse cancelada em 15 minutos. Mas aí também, ultimamente, com a política do cancelamento, a gente sabe que é pôr uma camiseta branca e falar, errei, foi moleque. Exato. E tá tudo bem. Talvez dê certo. Só acontecer um problema maior que todo mundo esquece o seu, né? Isso. E daqui a pouquinho a pauta já é outra. E você também vai descobrindo outras pautas. Também não tem mais essa pressão tão grande como Graças a gente a tinha, Deus, né? Ser cancelado. Não é ser cancelado. É cometer um erro, esse erro aparecer e servir de exemplo pra muita gente. Pra você também. Pra você também. É massa. E que mensagem que você vai deixar aqui para as mulheres mulheres, meninas, meninos, meninas, enfim, para as pessoas que te ouviram, te amaram, porque eu tenho certeza que não tem como não te amar, e se inspiraram contigo. Gente, não desiste. É isso. Acho que essa é a melhor coisa que eu posso dizer. Não desiste, porque não é fácil. Vem um monte de obstáculo. A gente acha que tudo evoluiu. Aí alguém mostra pra gente que o negócio não evoluiu tanto assim. Mas vale muito a pena continuar tentando. Porque a gente sempre chega em algum lugar. A gente sempre sobe, nem que seja mais um degrau. E de degrau em degrau a gente vai chegando onde a gente quer. Então, luta mesmo pelo seu sonho. Realmente não vai ter ninguém para defender seu sonho. É você e você mesma aí. E é muito importante a gente conseguir fazer as coisas que a gente quer. Porque isso traz muita força pra gente. Isso faz a gente se entender cada vez mais como uma pessoa que pode mudar o mundo. Então, acredita mesmo, não desiste. Vão vir as dificuldades. Vai ter hora que você vai precisar se trancar dentro do quarto, chorar, passar uns 2 dias ali dentro. Vai. Mas volta. Não desiste, não. Porque vai valer a pena. Uma hora você vai chegar onde você quer. Ai, gente. E eu tive que chegar no final. Amiga, obrigada. Voou, nem vi passar. Eu falei que a gente fala muito, a gente é tagarela. Não, se deixar… Você vai voltar. Porque eu já comecei de toda essa conversa, eu comecei a pensar em tantos temas que a gente vai ter que discorrer. Sim. Que você vai voltar mesmo. Com certeza. Vai. Eu já tô felicíssima de poder voltar. Se me deixasse, eu ficava aqui 5 horas conversando com você. Onde é que a gente… eu também. A gente vai fazer isso depois, mas com cerveja. E aí vocês não vão poder ver. E onde é que meus seguidores, meus espectadores, ouvintes te acham, Rafa? No Instagram eu sou Ferreira Rafaela. No TikTok também, só que é Ferreira ponto, né, Rafaela. No YouTube é Fala Rafa. E vocês podem comprar meu livro que chama Eu Só Cabia nas Palavras. Tem um link na bio de todas as minhas redes sociais, tá lá o link. Mas você encontra também aí em todas as livrarias. Da HarperCollins, né, a editora que lançou. E acho que é isso. Eu tô lá sempre falando sobre corpo, sobre carreira de atriz, sobre essa vida que é muito louca, né? E criando conteúdo de humor. Tô lá de braço aberto pra vocês. E sempre muito bem vestida, vale a pena dizer. Obrigada, viu? Eu amo você. Obrigada a vocês que ficaram aqui com a gente. Leiam o livro, sigam a Rafa, escutem o que ela tem pra falar, porque vocês já viram que ela tem muita coisa boa. Um beijo, até o próximo. Gente. Eu amei. Este podcast foi produzido pela Tumpats.